Brewster. Estamos prontos para o senhor. Ah, obrigado. O que vai nos mostrar, rapaz? O que eu vou mostrar é um produto inovador que a Kmart tem a oportunidade de exibir nas prateleiras antes dos concorrentes terem nas prateleiras deles. Agora, algumas informações sobre mim. Eu tenho mestrado em Química pela Universidade da Califórnia. Nos últimos 3 anos eu trabalhei na Secretaria do Meio Ambiente e, acreditem, não fiquei 3 anos lá por causa das mulheres. Eu fiquei porque estava fascinado pelo trabalho que desenvolvia lá. Resumindo, era sobre tecnologia sustentável utilizando recursos renováveis. Já sei o que estão pensando. Cuidado, químico chato, né? Errado! Um dia, eu fiz uma descoberta. Eu criei uma suspensão microemulsionada que reúne o poder natural de limpeza do óleo de coco, do óleo de palmiste e soja. Não do molho de soja, mas da semente de soja. Uhum. Eles se juntam para criar o produto que eu batizei de... Tá dando para ver? É que eu achei que a mesa fosse menor. Tá dando para ler? ScioClean. ScioClean. Ciência e limpeza numa só palavra. E eu não... Ótimo. Tudo explicado. Obrigada por ter vindo. Entramos em contato. Mais tarde. Já foi aprovado pelo governo e eu tenho condições financeiras... Acontece que já estamos negociando com grandes companhias. Com produtos tóxicos e nocivos. E empresas orgânicas já famosas no mercado. Torne sua marca mais conhecida que talvez em 1 ano ou 2 pensemos no assunto. ScioClean é o único produto que reúne o poder limpador renovável e sustentável destes 3 produtos. Agora, este é um medidor de pH de última geração. Este é o produto de nosso concorrente. Ah, sim. Obrigado pelo seu tempo, Andrew. É tudo. Eu tenho aprovação do governo. Que não é para nós. Mas eu vou lhe deixar o meu cartão. Ligamos para você. Se você quer fazer algo novo, você tem que fazer de um jeito diferente. Não tem como. Né? Já dizia Peter Drucker, o homem, segundo a Business Week, que reinventou ou que inventou a administração. E eu vou mostrar para vocês que é perfeitamente possível vender valor. Só que tem que aprender a vender valor. Quanto tempo vocês gastam por dia, por mês, por ano, estudando questões ligadas à área tributária, à área trabalhista, a recursos humanos, a tecnologia? É muito tempo, não é? E quanto tempo que vocês gastam investindo em aprender técnicas para mostrar valor para o seu cliente, seja ele um cliente interno ou externo? Marketing ou endomarketing? Endomarketing. Que as técnicas são as mesmas. Só que uma você mira no cliente interno, outra no cliente externo. E como nós dissemos pela manhã, se você quer fazer um projeto de social sem endomarketing, pode parar. Pode parar. Não gasta tempo com isso, não. Para. Ninguém vai se convencer por base de obrigação. Seu orçamento não vai dar, você não vai conseguir convencer os gerentes, você não vai conseguir convencer os colaboradores. Endomarketing. Sem isso, para. Pensa. Reflete, depois volta. Eu elaborei uma técnica, na realidade não elaborei uma técnica, eu juntei pedaços de técnicas globalmente utilizadas há muito tempo por empresas de ponta e criei uma sequência de atividades que eu vou mostrar para vocês quais são. Primeiro, eu vou mostrar aqui um exemplo singelo de um supermercado, tá? Um supermercado que vende para a população de baixa renda, basicamente por preço e localização. E vou mostrar também para vocês que ele está com um problema. Esse supermercado, como todas as outras empresas do Brasil, tem um problema. Conformidade fiscal, tributária, trabalhista. Por quê? Porque o SPED, o E-Social,
identificam não conformidades com muito mais facilidade que era há 10 anos atrás. E esse problema, primeiro, muda a percepção do empreendedor, do dono do negócio, do diretor executivo, do diretor financeiro, mostrando para ele que ele não tem mais só o cliente dele, ele tem outro cliente, que é o próprio governo. E que para atender a esse cliente, ele precisa de boa gestão. Sem isso, não dá para ir para frente. Então, vocês entendendo essa relação, já é um primeiro passo, mas não é suficiente. O segundo passo é entender o seguinte: nós temos no Brasil quase 11 milhões de CNPJ, segundo os números que eu obtive recentemente, né? Mas esses números mudam. E vivemos num país com 54 milhões de empreendedores. 54 milhões de empreendedores, segundo a Pesquisa Global de Empreendedorismo, que é feita pela Universidade Babson e aqui no Brasil é divulgada pelo Sebrae. O que acontece? Nós temos muitos empreendedores, mas a qualidade desse empreendedorismo é baixa, muito baixa. Por um lado, em quantidade, nós temos o maior número de empreendedores do mundo. Por outro lado, a gente tem está na 100ª posição na qualidade desse empreendedorismo. Por quê? Porque quando a gente mede inovação, capacitação de recursos humanos, uso intensivo de tecnologia da informação e outras coisas mais, a gente está com nota praticamente 0. E quando você fala para o seu cliente, SPED, a orelha dele faz assim. Para o seu diretor também. E se tiver numa apresentação, ele liga o Zap Zap. Na hora. Porque 90% do mercado está na fase tranquila. Ô, gente, mas isso é em qualquer negócio, em qualquer atividade. Todos nós, se a gente for ficar preocupado com tudo na vida, a gente não vive. Então, todo mundo tem 2 ou 3 preocupações básicas, prioridades básicas. E SPED não é prioridade para o diretor nem para o empresário. Não é. Ele está na zona de conforto, ele está tranquilo. E se ele não for incomodado por um agente externo, acionado por um agente externo, ou seja, por vocês, ele vai continuar na zona do conforto e vai continuar querendo pagar 0. Porque se você chegar falando que é só uma obrigação, cara, ninguém quer pagar por obrigação. Então, o nosso desafio é pegar esses 90% que estão tranquilos e transformá-los em incomodados, em pesquisadores e em compradores. É um ciclo. É um ciclo. E isso é possível fazer, tem técnica. Uma das coisas que a gente precisa entender é que a gente muda o nosso comportamento por 2 motivos. Por amor ou pela dor. Algum de vocês já viu no Fantástico o Márcio Atala fazer uma chamada dele lá da sessão dele no Fantástico, de 10 minutos, falando assim: você que está aí, que quer ficar saradão, você que está aí querendo ficar saradona, que quer melhorar a sua saúde, que quer... Ele fala isso. Ele fala assim: você que está aí quase morrendo, que está com um peso acima do limite, que está aí, não está conseguindo fazer nada na vida, não é assim? Porque ele percebeu que a gente muda pela dor e não pelo amor. Raríssimas são as pessoas que são incomodadas pelo amor. Grande maioria pela dor. E vocês vão entender. Este filme, 3 minutos, é uma prova real de que as pessoas mudam. Saem da zona de conforto e compram pela dor. E entendendo, no caso de empresas, dor é um assunto crítico de negócios. No caso ali é uma dor diferente. Olha só. Boa tarde, desculpa atrapalhar a viagem de vocês. Eu sou Cosme. Eu sou o Damião. E nós podíamos estar matando, roubando, se drogando, se fumando, estrupando, assaltando a voz de vocês. Mas estamos aqui na humildade vendendo esses produtos açucarados para alegrar a viagem de vocês, trabalhadores brasileiros. Aí você se pergunta, que exatamente produtos são esses, Cosme? Não faço a mínima ideia, Damião. Eu vou explicar para vocês na cantoria. Bala de coco, chiclete, jujuba, paçoca, confete. Quanto é que tá custando, Damião? A jujuba 50 centavos e o confete só custa R$1. Caramba, Damião, tá barato por quê? O caminhão virou em Moema e nós pegamos algumas caixas. E depois, Damião? A polícia tentou impedir, mas por sorte chegamos aqui. E por que a gente
gente faz isso? Fala pra eles, Damião! Não queremos voltar pra cadeia. 15 anos já foram demais. Perdi minha mulher, perdi Acho tudo! bom vocês comprarem os produtos pra que a viagem continue em paz. Coisa boa, cara. É. Caramba, Damião! O que foi isso aí? Olha o que eu achei na minha cintura, Caramba, Damião! uma pistola semiautomática. Você faz um estrago, rapaz. E ó se faz, Damião! Comprem as nossas balinhas antes que a nossa bala fure sua cabecinha. Que lindo! Comprem as nossas balinhas antes que a nossa bala fure sua cabecinha. Coisa boa! Quem vai querer a balinha? Mas que dia abençoado! Damião! Vamos cantar, canta pra alegrar! Opa! Comprem as Nossa, nossas muito balinhas obrigado. antes que a nossa bala Vai fure querer sua de quê, senhor? cabecinha. Vamos lá! Então, vocês têm a opção de chegar lá pro chefe, compre o nosso sistema, antes que nossa bala fure sua cabecinha. Ou então chegar assim, ô chefe, eu podia estar matando, eu podia estar roubando, eu só vim pedir um aumento do orçamento, que para fazer agora o bloco K está precisando de dinheiro. Não dá, né? Nós temos que mostrar para ele quais são as dores. E aqui eu vou falar sobre mercado externo, mas é o mesmo raciocínio para mercado interno, ou seja, para o endomarketing. Quando a gente está fazendo alguma ação de marketing, a gente tem que entender qual é o segmento de mercado que a gente está atuando. Por exemplo, dentro de uma empresa da rede de supermercados, a qual eu me referenciei pela manhã, e que eu estou seguindo o exemplo dela. Dentro da rede de supermercados, a gente tem vários segmentos de mercado. Tem o gerente da loja, é um segmento. Você tem o funcionário, o colaborador, é outro segmento. Você tem o pessoal de logística, é outro segmento. Ou seja, cada pedaço do seu todo é um segmento de mercado, do seu mercado de endomarketing. Quando a gente está falando de... no escritório contábil, por exemplo, a gente tem segmentos de mercado. Qual que é o seu mercado? Da empresas. E um segmento? Empresas do comércio varejista da região de Porto Alegre, com tamanho até 10 milhões de reais de faturamento por ano, que estão no lucro real presumido e simples, e posso citar outras características, ou seja, segmento é um pedaço do mercado. Mas isso por si só é insuficiente. Porque vocês acham que a preocupação do seu Wilson, aquele lá de cima, é a mesma do seu Joaquim? As dores do seu Wilson são as mesmas do seu Joaquim? Só de olhar a figura a gente sabe que não. Então, quando a gente está falando de nicho, é um pedaço do segmento com a mesma dor. Se você está falando assim, os gerentes das filiais dos supermercados, você tem um nicho. Os gerentes que têm a preocupação X e o gerente que tem a preocupação Y. São pedaços diferentes. E para cada um deles, a gente tem que ter uma estratégia diferente de atuação. E o primeiro passo é definir qual é o persona. Porque se você vai estabelecer uma comunicação com eles, você tem que entender deles. Qual é o persona do gerente das filiais dos supermercados? Eles são casados, eles são solteiros, eles têm filhos, eles não têm, qual que é a faixa etária? E mais ainda, a gente define as dores potenciais. Quais são as dores potenciais? Aí depende. A gente tem as dores padrões de um presidente, de um diretor financeiro, de um diretor de produção, de um diretor de RH. Coisas que estão no radar de preocupações dele. E se você falar com eles qualquer coisa diferente do que está ali, não interessa. Não interessa. Não está no radar dele. Né? Qualquer coisa diferente do que está ali é obrigação. E aí a gente cria um negócio que é muito bacana, que chama persona. A gente lista as tarefas do dia a dia dele, as dores e as alegrias. Eu citei ali as tarefas, por exemplo, do dono do supermercado. Controlar estoque, controlar caixa, pagar conta, receber conta, comprar mercadoria, controlar funcionários. Essas são as tarefas dele. Mas quais são as dores do seu Joaquim ou do seu Wilson? Quais são as dores? O que ele acha muito ruim? Eu citei algumas ali. Reclamação de cliente, impostos, burocracia, furtos, inadimplência, custo. Então, se você chegar para ele e conversar sobre qualquer um daqueles assuntos ali em vermelho, ele vai te dar atenção. Ele vai te dar atenção, porque é uma dor dele. E do lado de lá, no quadrado, você coloca o que você faz.
quais são os produtos e serviços que o seu departamento ou a sua empresa fazem. Mais ainda, quais são os analgésicos que vocês têm para aliviar ou eliminar as dores dos seus clientes. Cliente interno ou externo. E aí, quando você entrar na reunião, você não vai falar do bloco K. Você vai falar como reduzir o custo de estoque, como reduzir o custo de perda, como melhorar a rentabilidade da empresa. É isso que interessa para ele. O resto é obrigação. E obrigação não tem preço, nem valor. Sugestão para vocês que estão dentro das empresas. Endomarketing. Gravem muito bem isso. Essa frase é importantíssima. Cliente informado é cliente comprador. Cliente informado é cliente comprador. Quanto mais o seu chefe conhece de alguma coisa, mais segurança ele tem, mais autoridade ele percebe em você, mais ele vai comprar os seus projetos. Só que tem um detalhe, a linguagem é a dele, não é a sua. Então, quando você estiver escrevendo sobre e-social, você não vai falar assim, e-social, você está preparado? Fazer uma cartilha para os gerentes das lojas. Esquece, ninguém vai ler isso. Ninguém. E se começar a ler, no segundo parágrafo ele para. Agora, se você fizer o seguinte, 5 sinais de que a sua filial está com riscos trabalhistas, aí ele vai ler. Porque o risco trabalhista entra na meta dele. Como reduzir os custos tributários da sua filial? Aí ele vai ler. 7 maneiras de reduzir as ações trabalhistas da sua loja. Da sua planta. Como o controle de impostos não fala tributo. Tributo é seu, imposto é dele. Tá? Como o controle de impostos pode ajudar o seu supermercado a enfrentar a crise? Como o controle de impostos pode ajudar a sua filial a vender mais em tempos de crise? Não escreve assim, como recuperar crédito de PIS/COFINS pode te ajudar a melhorar? Cara, COFINS para ele é aeroporto, para começo de conversa. Tá? Então esquece. 7 maneiras de reduzir o custo. Então você cria o seu blogzinho do seu departamento interno para ajudar o seu cliente. O seu cliente é o gerente da filial. É o gerente da filial. É o diretor de produção. É o diretor de RH. Né? E para quem, né, por causa de escritório contábil, ficou absolutamente claro o que eu estou querendo dizer. Né? Outra coisa que é muito, muito importante neste mundo atual, se eu chego para vocês e falo assim, ô gente, meu signo é de Gêmeos, o que vocês vão falar? Dá continuidade à história. Meu signo é de Gêmeos. O seu, aí você falou o quê? O seu é qual? O seu é Aquário. Ó, joia. Eu tenho uma filha. Legal. Eu tenho 2. Estou cansado. Você está cansado, aí você fala assim, estou cansado demais, estou muito mais, né? Estou muito mais. Em geral as pessoas falam assim, ainda mais se for em rede social. Não, estou exausto. Aí as pessoas falam assim, estou com dor de cabeça. A pessoa fala, estou com um tumor aqui agora. Pronto. Esse é o mal do século. É o mal do século, ninguém quer escutar o outro, todo mundo quer falar. Se for em rede social, ainda piora. Né? Então, você quer vender seu projeto, dentro ou fora da empresa? Escuta. Não paga nada para escutar. Escuta quais são os problemas, quais são as dores, quais são as reclamações do seu cliente, do seu diretor, do seu gerente. Isso, todo mundo fala. Chega assim e fala, quais são suas dores? Né? De outro jeito, eu vou explicar a técnica ali, né? O cara vai falar tudo. E aí, ao invés de você chegar e falar assim, não, eu estou precisando de 5 milhões de reais para aprovar o projeto de enquadramento de adequação no e-social. Aí o cara descarta. Se você chegar e falar de outro jeito, nós vamos reduzir os processos trabalhistas, o risco trabalhista aqui em tantos %, seu projeto é vendido. Eu vou mostrar para vocês como é que faz isso nos meus 15 minutos finais. E isso é o que muita gente fala, mas pouca gente sabe o que é. Valor.
Nunca se falou tanto na vida de valor. E é um conceito que quase ninguém entende. Valor é a diferença de benefício com custo. Qual que é o benefício de uma obrigação? Zero. Então qualquer coisa é custo. O valor é negativo. Por isso que você precisa entender quais são as dores do seu diretor, as dores do gerente da filial, as dores do departamento de RH, as dores das pessoas e colocar na balança para eles e mostrar para ele que se ele ficar do jeito que ele está, vai ficar mais caro do que ele mudar. Eu mostrar para ele o custo da não mudança, o custo de ficar como está. E aí o valor fica claro. Você pega o custo de ficar como está, subtrai do custo da solução, você tem o valor do seu trabalho. Entender é fácil. E de fazer não é tão difícil assim, porque depende basicamente da sua orelha e do seu braço para anotar o que ele vai falar. Porque ele vai te dizer, ele vai te ensinar o que ele quer. É só uma questão de respirar e escutar. A técnica é bastante simples. É baseada, eu vou explicar aqui uma das técnicas, tá, gente? De uma forma bastante sucinta. É baseada em 4 tipos de pergunta. Primeiro, as perguntas de situação. Ah, como é que foi o jogo ontem? Foi muito ruim e tal, perdi de 1-0, mas vai ganhar na semana que vem. Não é isso, não é pergunta desse tipo. É pergunta de situação do negócio. Como que a crise está afetando as vendas da sua loja? Como que você está vendo as vendas, se elas vão aumentar ou vão diminuir? Como é que você calcula o preço das mercadorias? Como é que você faz hoje o controle de estoque? Como que você processa a folha? Como é que você calcula os tributos? Então você faz perguntas de situação para deixá-lo à vontade para começar a te explicar os problemas que ele tem. Segundo, você faz perguntas de problema. Você está tendo muita inadimplência, você tem sofrido muitas ações trabalhistas, os pagamentos têm sido feitos em atraso, as multas estão aumentando, estão diminuindo, o custo das mercadorias está aumentando. Então você começa a fazer pergunta para deixá-lo, instigá-lo a falar dos problemas que dizem respeito àquele projeto que você quer vender. E aí que está a chave de ouro, as perguntas de implicação. A gente faz aquela volta toda só para chegar nas perguntas de implicação. Quais são as perguntas de implicação? As que mostram números para você provar o custo de ficar como está. Ou seja, quantos processos trabalhistas nós temos por ano na sua filial? Qual que é o valor médio dessas ações? Quantas multas fiscais você tem por ano na sua unidade? Qual o valor médio dessas multas? Qual é o custo dos seus estoques? Como é que você controla as mercadorias, os produtos, os insumos e quanto tem de perda? Você começa a fazer perguntas numéricas para mensurar o que ele tem hoje de custo, que ele sabe. E para quem está fazendo esse processo para venda externa, muitas vezes ele não fala, mas ele faz a conta de cabeça. Tá? Ele não te fala, mas ele faz a conta de cabeça. E aí, por fim, você faz a pergunta de apresentação da solução. Então, te ajudaria se a gente colocasse aqui, fizesse um trabalho de revisão dos nossos procedimentos de contratação, de rescisão e de férias aqui para a gente reduzir o número dessas ações trabalhistas. Se a gente fizesse esse processo e reduzisse em 50% o número dessas ações, quanto que a gente iria ganhar com isso? Ele pode até não te falar, mas ele fez a conta de cabeça e já está pensando assim, putz, esse projeto vai ficar nos 4 milhões de reais. Aí na hora que você fala assim, custa só 2, ele saiu no lucro. Ele estava disposto a pagar 4. Entendeu? É esse o jeito de vender, é perguntar. E disso não tem nada de chavequeiro, não tem nada de bom de papo, não tem nada de amador. É uma técnica extremamente profissional e que todo mundo devia exercitar. Porque a todo momento nós estamos vendendo ideias. E tente fazer isso com seu filho. Resolve também. Tá? Ajuda muito. Eu falei isso tudo porque todos nós hoje, ou quase todos nós, estamos vivendo um momento de oceano vermelho. No caso dos escritórios contábeis, os honorários estão baixos, o cliente não valoriza. No caso das empresas, meu salário está baixo, ninguém aprova meu projeto, ninguém aprova meu orçamento. Mas a concorrência, mas a crise, mas não sei o quê, mas não sei o quê. Concorrência demais, percepção de valor de menos, como o circo estava há um tempo atrás. Até que um maluco
maluco, canadense, reinventou o circo. Reduziu o risco, reduziu o custo, agregou valor. E ele entregou justamente o que as pessoas queriam. Primeiro escutou, entregou, inovou. Essa história é tão bacana, vocês sabem de que eu estou falando, né? Só de escutar a gente sabe quem é, não sabe? É muito bacana. É tão bacana que eles viraram marca de Oceano Azul. A minha missão hoje é transformar cada um de vocês num circo de Solé. Eu quero saber qual que é a sua. Senhoras, senhores e senhoritas, muito obrigado. Espero que tenha ajudado pelo menos um pouco a vida de vocês. Grande abraço. Muito obrigado, Roberto. Mais uma vez, é um prazerzaço te receber aqui e acho que todo mundo gostou, né? Eu estava aqui nos bastidores assistindo, estava fazendo um outro negócio ali, parei para escutar esse cara aí. Muito bom, muito bom.